Mariana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O orçamento que hoje será aprovado com o voto do Bloco de Esquerda teve um rascunho inicial e muitas propostas de alteração. Foi piorado pela Comissão Europeia e melhorado depois pela Assembleia da República neste país. Sabendo das dificuldades deste orçamento e pela parte do Bloco nunca escondemos as suas insuficiências, há duas coisas que ninguém pode negar. Em primeiro lugar, este foi o orçamento mais escrutinado, mais debatido e negociado da nossa história recente. É a expressão de um novo momento político, livre do autoritarismo das maiorias absolutas e sujeito à legítima diversidade representativa deste Parlamento. Houve pluralismo e democracia nestes dias na Assembleia da República. Em segundo lugar, é a primeira vez em 5 anos que a Assembleia da República aprovará um orçamento totalmente de acordo e em respeito pela Constituição da República Portuguesa. E isso não é coisa pouca. Não é coisa pouca. Há mesmo quem não se consiga habituar a esta bizarria constitucional que esta nova maioria vem impor à Assembleia da República. É certo que ontem, durante o debate da manhã, tivemos a oportunidade de ouvir deputados do PSD indignados com uma norma orçamental que pretendia alterar-se, imaginem só, de forma unilateral e abrupta, nada menos que uma regra do funcionamento do sistema bancário. Anátema! Quem se atreve a tocar nas legítimas expectativas no pé de meia constituído pelos nossos forçados banqueiros? Era essa a preocupação do PSD ontem aqui no debate. O mesmo PSD que, na chefia do governo anterior, orçamento após orçamento, cortou unilateralmente, de forma abrupta, complementos de reforma, salários, pensões e apoios sociais. O que podemos já agora dizer do CDS? O CDS que agora arranca os cabelos pela tributação dos combustíveis é o mesmo CDS que, orçamento após orçamento, alterou os escalões do IRS, subiu o IVA da restauração, subiu o IVA da eletricidade, impôs uma sobretaxa sobre os salários e só não tornou permanentes cortes nas pensões porque o Tribunal Constitucional não deixou. É este o CDS que agora se revolta com o aumento dos combustíveis. Senhores deputados, a transformação que a direita operou em Portugal ao longo dos últimos 4 anos tem uma medida muito clara. A tal classe média que tanto diz proteger nunca foi tão reduzida. Os efeitos da austeridade estão à vista de todos. Aumento do desemprego estrutural, aumento da pobreza infantil, aumento da pobreza entre os mais idosos. PSD e CDS dirão a este respeito que toda a austeridade era inevitável. Uma imposição da Troika que nos diagnosticou a bancarrota. É falso. Não só existiam alternativas, como o projeto de transformação da direita foi muito além da austeridade, deixando marcas profundas no nosso regime social. Enquanto batia com a mão no peito pela saúde pública, o governo PSD e CDS subia taxas moderadoras, cortava no orçamento do SNS, expandia a precariedade e a subcontratação e entregava de mão beijada hospitais públicos às misericórdias. Enquanto batia a mão no peito pela qualidade do ensino, o governo PSD e CDS inventava novas humilhações para os professores e mais contratos de favor com grupos privados do ensino. Enquanto se declarava pelo Estado Social, o governo PSD e CDS excluía 60 mil idosos do CSI, 60 mil crianças do RSI e entregava pela calada funções cruciais da segurança social a instituições privadas. Enquanto juravam pelo país, Passos Coelho e Paulo Portas contentavam-se com a pior relação diplomática com Bruxelas e Berlim. A submissão obediente, sem perguntas ou discussões. Senhores deputados, senhoras deputadas, o ajustamento estrutural, que é o nome desta revolução perversa e nunca verdadeiramente assumida por PSD ou CDS, não é apenas um programa económico. É, acima de tudo, um novo projeto ideológico de poder social autoritário, apoiado na Troika, mas continuado como um destino nacional. No programa de estabilidade até 2019, entregue à Comissão Europeia por Passos e Portas, lá estava. Contenção dos rendimentos, devastação da segurança social, cortes nas pensões em pagamento. Felizmente,
Essas opções orçamentais da direita nunca chegaram a ver a luz do dia. E uma coisa vos garanto, essas opções da direita estavam muito mais perto do extremismo ultraliberal do que dessa social-democracia que o PSD sempre invoca em dias de festa ou cerimónias fúnebres, ou mesmo da confissão cristã que emerge sempre que o CDS chega à oposição. Ao contrário desse futuro de austeridade que soubemos recusar, o orçamento que vamos hoje aprovar repõe a normalidade constitucional. A aversão que a direita lhe tem mostra bem a forma como esta direita se radicalizou, como se afastou desses princípios do projeto social que fundou a democracia em Portugal e que marcou a Constituição da República Portuguesa. Senhoras e senhores deputados, não perdemos tempo com ilusões. As pressões da Comissão Europeia são hoje o maior risco para a consagração desse projeto. Quem tiver dúvidas, confira as estratosféricas exigências para um obscuro déficit estrutural, um conceito mais do que duvidoso. Foi nessa receita que veio prescrito o aumento do imposto sobre os combustíveis. Ainda assim, a proposta que chegou à Assembleia traçava um diagnóstico que partilhamos e um diagnóstico que é, em si, uma estratégia. A imigração, o empobrecimento, o desrespeito pelo salário e pelo trabalho, as desigualdades sociais e fiscais não são formas de desenvolvimento, não são formas de progresso e não são um futuro que queiramos para o nosso país. Por isso, começámos por inverter o retrocesso. Os acordos entre o PS e os partidos à sua esquerda permitiram a devolução de salários na função pública, a eliminação da sobretaxa para quase todos os contribuintes, o aumento do salário mínimo, a reposição de apoios sociais, sabotados pela direita, e também a reversão de uma injusta reforma do IRC. Depois, o debate na Assembleia da República cumpriu o seu papel e o documento voltou a melhorar nesta casa. Pela parte do Bloco de Esquerda, orgulhamos-nos do que conseguimos. Atribuição automática da tarifa social a 1 milhão de famílias com comprovada carência económica. Na prática, mais de 100 euros de desconto na conta anual da eletricidade de 1 milhão de famílias mais pobres. Um novo aumento do complemento solidário para idosos e do abono de família para dependentes com deficiência. Um regime contributivo mais justo para os trabalhadores a recibos verdes, mais equidade do IMI, já que com as deduções fixas, o filho de uma família rica não vale mais que um filho de uma família pobre. Estes são apenas alguns exemplos, porque estamos a prestar contas ao país por cada decisão que nem sempre foi fácil, mas que tomamos na certeza que era o melhor. No final deste processo, com o esforço da proposta e a força do nosso voto, contribuímos para começar a corrigir graves injustiças e trazer algum alívio à vida de milhões de cidadãos que a austeridade tanto tem castigado. A questão que agora se impõe é: que contas prestará o PSD ao país? Como conseguirá o PSD explicar, por pura birra, votou, por exemplo, contra a majoração do subsídio social de desemprego? Neste processo orçamental, o PSD não provou apenas ser absolutamente inútil ao país. Ficou claro que só tem agressividade onde lhe falta a razão, que despreza a obrigação de representar os seus eleitores e acha que a política só vale uma pirraça. Agradecemos por isso a Passos Coelho. O vosso sucesso, ao demonstrarem que só pensam nos lugares que perderam quando vos faltaram os votos, poupa-nos a nós muito trabalho. Ao povo deste país, basta-nos dizer: vejam e ouçam a direita. É ao que está reduzida a glória da austeridade. Senhoras e senhores deputados, votamos este orçamento pelas escolhas que faz, sabendo que muito fica por fazer. Num país que atingiu níveis inimagináveis de pobreza nos últimos anos, é necessário pensar, aplicar e financiar respostas para os desempregados, sobretudo os de longa duração. É urgente combater a precariedade, começando por bani-la do Estado, dando a estes trabalhadores um vínculo, um salário e os direitos que o país lhe deve. Precisamos de prosseguir o aumento do salário mínimo para proteger a economia e os baixos rendimentos. É necessário fazer reformas profundas e estruturais no nosso regime fiscal para acabar com os alçapões e os incentivos à fuga consentida ao fisco. Não mais podemos ter uma autoridade tributária implacável com quem não paga porque não pode ou não sabe, mas tão complacente com o abuso propositado. Finalmente, se queremos mesmo criar emprego, fomentar a inovação e o nosso desenvolvimento produtivo, então o Estado deve assumir as suas funções. Para além de escolhas claras de política económica e industrial, é preciso investimento público.
Nenhuma destas prioridades é ainda respondida em pleno por este orçamento. Nem poderão ser, provavelmente, num país em que os juros da dívida pública sangram mais de 10% de toda a despesa e em que o sistema financeiro é uma bomba relógio a tic-taquear cada vez mais alto sobre as nossas cabeças. Estas escolhas implicam, por isso, os debates mais difíceis sobre o que fazer com o sistema financeiro, neste momento disputado entre Espanha e Angola, e como garantir a sustentabilidade de nossa dívida pública externa. Os grupos de trabalho acordados entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista permitirão, até ao verão, avançar no debate, na discussão e nas respostas sobre estes temas essenciais. Senhoras e senhores deputados, o contributo do Bloco foi decisivo para que este orçamento possa ousar travar o empobrecimento do país. Orgulhamo-nos deste caminho. Falta agora o mais difícil. Coragem para executar estas escolhas, alicerçada na força social que defende o país da burocracia europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do grupo parlamentar.